Bom dia, bom dia! A gente vai iniciando mais um programa bem assim para você que está aqui ligadinho na programação da TV Mar. E olha, o programa hoje está recheado de coisa boa para vocês, de muitas informações importantes. Então puxa a cadeira que hoje aqui no nosso programa a gente vai trazer um tema muito interessante que foi polêmica na semana passada. É o DIU. A gente vai entender o que é o DIU e por que agora mulheres casadas precisam pedir autorização de seus maridos para utilizar esse método contraceptivo. Aqui também no Bem Assim a gente vai trazer para vocês algumas dicas de como você deve se comportar e como se destacar também durante a entrevista de emprego. E você em casa, tem filhos? Sabe qual é o momento de procurar então os cuidados odontológicos com a tua criança? A gente vai te passar todas as dicas agora no programa Bem Assim, que já está no ar. Iniciando aqui o programa Bem Assim, lembrando que você aí que está nos assistindo pode acompanhar toda a nossa programação através do aplicativo da TV Mar, que você baixa no seu celular ou mesmo no portal Gazeta Web. É só acessar então www.gazetaweb.com, você vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo lá. Agora, se por um acaso você perder o nosso programa de hoje, você também consegue nos assistir lá no nosso canal do YouTube. Acesse então o nosso canal lá no YouTube, você vai acompanhando então toda a nossa programação por lá, as nossas entrevistas também, reportagens especiais, tá bom? E é claro que a TV Mar também está presente nas redes sociais, então segue a gente no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Olha só, depois de conhecer o mercado de trabalho e mandar seu currículo com uma bela carta de apresentação, você finalmente foi chamado para a entrevista de emprego. E agora, pois é, o que fazer para se destacar bem na entrevista? A gente vai falar sobre isso agora, tirar todas as dúvidas com a Emanuela Vélez, que vai conversar com a gente. Bom dia para você, Emanuela, tudo bom? Emanuela Vélez. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao programa Bem Assim, Emanuela. E agora, o que a gente deve fazer? Qual o primeiro passo para a gente, então, se dar bem numa entrevista de emprego? Então, Porlane, a partir do momento que o candidato ele é convocado para a entrevista, já é interessante entender que o perfil dele está aderente à vaga. Então, ele conseguiu chamar a atenção do recrutador. Mas não basta só ir para a entrevista, né? A gente, ao chegar nesse momento, tem que se diferenciar, tem que se destacar. Então, esse é o momento para que o candidato possa estar fazendo a venda dele enquanto profissional, porque a entrevista nada mais é do que um processo de venda. Então, o ideal é que o candidato conheça a empresa e se conheça também, busque o autoconhecimento para que durante esse processo da entrevista ele possa estar conseguindo correlacionar as habilidades que ele tem ao que a empresa está buscando de um profissional no mercado de trabalho. Emanuela, a gente tem como mencionar qual a importância da entrevista nesse processo de contratação? Sim, porque a entrevista é o momento onde o candidato vai, de certa forma, estar se vendendo, como eu falei anteriormente, e o candidato vai poder mostrar quais são as suas habilidades, as competências, e a entrevista é o momento onde o candidato vai conseguir dizer para o recrutador se tudo que está ali no currículo é verdade, que algumas vezes o candidato termina floreando muito o currículo e quando chega no dia da entrevista, tudo que é avaliado termina sendo muito diferente do que ele está falando. Então, é um momento para a gente verificar se há realmente essa correlação na fala diante do que ele expôs no currículo. É importante que o entrevistado ele saiba bem qual a vaga que ele está concorrendo, ele entenda qual a função ele vai desempenhar e o que é preciso? Perfeito. O candidato, quando ele vai para uma entrevista, ele precisa buscar entender a empresa. Então, é importante estudar missão, visão, valores da empresa e, como eu falei, se conhecer, para que possa estar fazendo essa correlação. Porque se a empresa ela busca lá um candidato que trabalhar bem com a equipe, então será que o candidato ele sabe trabalhar bem a equipe? Se a empresa está buscando um candidato que, de certa forma, tem autonomia, será que ele sabe fazer a gestão do tempo dele enquanto profissional? Então, é importante entender o que a empresa busca, entender o que é que ela está projetando a longo prazo, até para verificar se ele, enquanto profissional, está adequado à vaga, para não chegar na empresa e terminar, de certa forma, se frustrando.
Muitas vezes o profissional sonha com a empresa e quando chega lá não é nada daquilo que ele pensou porque não entendeu a empresa, não buscou compreender o funcionamento dela como um todo. E o recrutador, ele consegue perceber quando o candidato não está por dentro da vaga? Dá para perceber? Consegue, porque a gente utiliza a metodologia de entrevista por competência. Então, a gente não vai estar só buscando o sim e o não. Nós vamos identificar o como. Então, se o candidato diz que ele trabalhava bem em equipe, então nós vamos buscar situações que ele consiga demonstrar como é que ele trabalhava bem em equipe. Então, a gente tem métodos para fazer essa avaliação de uma forma mais eficaz. Então, fazendo o deverzinho de casa, antes de chegar à entrevista, é preciso, então, o candidato estudar bem a empresa e a vaga a qual ele está se candidatando. Perfeito, porque se ele conhece bem a empresa, se ele se conhece bem enquanto profissional, ele vai conseguir correlacionar e se vender, que é o processo da entrevista como um todo, né? Então, falar bem sobre a empresa e entender como é que ele pode contribuir para a empresa. Emanuela, quando a gente fala sobre essa questão de se candidatar a uma vaga, o recrutador que está ali fazendo essa entrevista, geralmente ele pertence a qual área? É a mesma área a qual a pessoa está procurando emprego? Existe uma pessoa específica na empresa que sabe exatamente fazer essa análise de cada candidato? Então, as entrevistas hoje elas são divididas em algumas etapas. Tem a avaliação comportamental, que geralmente é feita pelo RH, que pode ser um psicólogo, um administrador, enfim. E essa parte da avaliação comportamental é onde nós vamos estar avaliando habilidades comportamentais. Então, comunicação, trabalho em equipe, enfim. A parte técnica, geralmente, ela é avaliada pelo gestor da empresa, pelo gestor da área. Então, é esse momento onde o candidato vai estar sendo avaliado nas competências técnicas. Então, existe esse momento de diferenciação entre o processo de entrevistas. Emanuela, é preciso, então, ser objetivo também? O candidato precisa ser objetivo na sua entrevista, quanto, inclusive, aos seus objetivos? Perfeito. A gente saber se vender, né? Saber falar, comunicação é um diferencial. Então, não adianta a gente florear muito e também não adianta ser objetivo demais, né? E ser muito rápido. Então, a gente precisa entender quais são os nossos resultados, os nossos projetos e saber comunicar isso de uma forma assertiva. Porque é isso que faz a diferença no processo seletivo. A gente vai estar competindo com vários outros candidatos. Então, se o meu objetivo ele for falado de uma forma clara e que traga resultados para a empresa, com certeza isso vai estar fazendo a diferença no processo. Mentir. A gente nem precisa dizer que mentir durante a entrevista é casca de banana. Não dá, não rola, né? Mas o recrutador consegue perceber também quando a gente está mentindo? Sim, é possível a gente conseguir fazer essa identificação exatamente pela questão das entrevistas por competência. Então, a mentira é algo que o candidato inventa, mas ele não vai ter aí comportamentos, ele não vai ter aí uma história, de certa forma, para que a gente possa validar. Então, se a gente pedir para que ele conte a história uma ou duas vezes, a gente faça a mesma pergunta, buscando avaliar essa competência ou essa história, num geral, com outro sentido, ele vai se embananar. E a gente consegue identificar isso através de perguntas focadas e técnicas. E ser sincero demais? Tem uns sincerões por aí também. Ser sincero demais também pode atrapalhar? Sim, o sincericídio, né, que é o que muitas pessoas terminam cometendo durante o processo de entrevista, ele termina atrapalhando o candidato. Então, o ideal é que a gente saiba se comunicar. A comunicação é uma ferramenta que contribui no processo de entrevista, que faz com que o candidato, de certa forma, se diferencie diante os demais candidatos. Então, saber falar corretamente. Muitas vezes o candidato diz, eu sou muito perfeccionista. Mas perfeccionista em quê? Então, a gente precisa entender como nós vamos estar comunicando, que é o que faz a diferença no processo seletivo. Agora, é claro que para chegar à entrevista, ele antes precisa fazer exatamente, passar pela análise de seu currículo, né? Já que a gente está aqui, você poderia também dar algumas dicas de como que a gente pode elaborar um currículo, o que não pode faltar e o que a gente também não deve esconder, não deve colocar no nosso currículo?
O ideal é que o currículo ele siga algumas etapas. Então, primeiro ter nome, né, sobrenome, ter os contatos. Muitos candidatos terminam perdendo oportunidades porque esquecem de colocar e-mail, por exemplo, o telefone para contato. O endereço ele não precisa ser completo, né, até porque muitas vezes os currículos eles são descartados de forma inadequada. Então, colocar apenas o bairro, que é o ideal, e a cidade. Essas informações já são importantes, tá? Se tem disponibilidade de horário, informar qual é o objetivo. Então, o objetivo não deve ser algo muito extenso. Então, se você está se candidatando para uma vaga de analista administrativo, para uma vaga de vendedor, o ideal é que esteja lá. Quero trabalhar na vaga de vendedor. Ter a sua formação, então, sempre as formações elas devem estar em formato decrescente, ou seja, do mais recente, tá, para o mais antigo, é o ideal. Então, fez a faculdade, tem o ensino médio, então, em ordem decrescente. E as experiências. As experiências, elas precisam constar o nome da empresa que a gente trabalhou, o período, o cargo que a gente ocupava e as atribuições. Essas são as informações relevantes e sempre lembrar de colocar palavras-chave, que hoje, como muitos processos seletivos, eles são feitos em processos de triagem por robôs, então as palavras-chave fazem com que o candidato, de certa forma, se diferencie e consiga chegar no processo da entrevista. Passando por todas essas etapas, manter a confiança, ser positivo também é importante? É importante conseguir confiar em si, né? Ter essa autoconfiança realmente, mas diferenciar de arrogância. Muitas vezes o candidato confia tanto no potencial que termina sendo arrogante no processo seletivo, termina, de certa forma, em alguns momentos, tentando menosprezar alguns outros candidatos que estão lá, e essas características também são identificadas no processo seletivo na parte comportamental. Então, ter autoconfiança é importante, mas saber até o limite que a gente vai estar se demonstrando essa confiança. Quando a gente fala sobre essa questão comportamental, nossas redes sociais são também, de fato, mais uma ferramenta para que o recrutador possa nos conhecer? Eles podem também utilizar as nossas redes sociais e, dessa forma, como que a gente deve se portar nelas? Então, a gente termina muitas vezes não conseguindo diferenciar o profissional do pessoal, porque nós somos um ser humano só, né? Mas o ideal é que a gente consiga se portar de uma forma profissional. Então, evitar alguns comentários que não são adequados. Hoje, muitos recrutadores avaliam o Facebook, avaliam o LinkedIn, que é uma ferramenta profissional. Então, se for se posicionar nessas redes, que esse posicionamento ele não seja, de certa forma, inadequado. Que a gente consiga, de certa forma, mostrar a nossa vida pessoal, mas sem fazer muitos estragos e sem fazer muitos barulhos, porque isso, de certa forma, termina sendo identificado e verificado, sim, por um recrutador. Qual é o nível, então, digamos assim, de alerta que a gente deve ter com essa questão de rede social? É bom ter cuidado, né? Eu indico que as pessoas, de certa forma, se forem utilizar as redes sociais, utilizem ela de uma forma correta, para falar sobre família, para falar, de certa forma, sobre os seus gostos, enfim, mas que evitem, de certa forma, falar sobre política, né? Algumas vezes termina sendo alguns pontos que são identificados. Então, o LinkedIn pode ser utilizado para falar sobre a rede. Então, utilize o LinkedIn se quiser se posicionar de uma forma profissional, para falar sobre objetivos, falar sobre vivências e experiências, que é o mais indicado. Sobre currículo, Emanuela, tem muita gente agora que tem ousado nos currículos, feito gráficos, adotado um design diferenciado exatamente para chamar a atenção do recrutador. Vale a pena mesmo? Quando a gente deve pensar, eita, eu acho que eu exagerei nesse currículo, no visual dele, como é que a gente deve se portar também? Eu gosto de acreditar que menos é mais. Então, currículos muito enfeitados, com gráficos, cores, eles servem se for para a área de criação, para a área de marketing, para áreas de vendas, áreas administrativas. A gente tem que seguir realmente o currículo padrão, porque o que o recrutador quer visualizar ao avaliar um currículo são as informações-chave, né? Onde o candidato trabalhou, quais eram as expertises que ele tinha enquanto profissional. Então, enfeitar demais não é o ideal, porque a gente está buscando realmente informações. O visual conta, sim, mas ele não vai fazer todo o diferencial. Com foto ou sem foto? Então, a foto só se realmente ela for uma exigência ou se for solicitado hoje pela vaga. Não é requisito, mas se preferir colocar, que a foto ela seja aí profissional. Evitar selfies, enfim, a foto tem que ser adequada.
Muito bem. E se por um acaso, depois de tudo isso, fiz tudo certinho, acho que fui bem na entrevista, e aí, infelizmente, o resultado foi um resultado negativo. Isso mexe muito com a autoestima do candidato, né? Como que ele deve se portar? Que recado você deixaria, então, para essa pessoa? O interessante é entender quais foram os gaps, quais foram os erros que aconteceram nesse processo seletivo que evitou com que o candidato, de certa forma, conseguisse evoluir. Então, foi a forma que ele se comunicou, foi a forma como ele se portou na entrevista. Então, o interessante é entender quais foram os erros. Geralmente, alguns processos seletivos, os recrutadores, eles dão feedback. Então, se não der o feedback, o candidato pode estar entrando em contato com o recrutador, solicitar esse feedback e, através desse, buscar evoluir, buscar as melhorias realmente para que ele possa ter uma desenvoltura melhor nos próximos processos seletivos. Muito bem, obrigada pela tua participação aqui no programa Bem Assim. Anotou tudo, né, gente? Anota, faz todas as anotações aí. A gente está vivendo um momento que precisa, muita gente tem precisado mesmo de emprego. Então, esse tipo de dica não dá para a gente desperdiçar, né, Manuela? Muito obrigada pela tua participação aqui no Bem Assim. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Obrigada. E olha só, no próximo bloco a gente vai falar sobre DIU. O que é o DIU e por que agora mulheres casadas precisam da autorização de seus maridos para alguns planos de saúde para poder utilizar esse método contraceptivo. Foi bastante assunto na semana passada. É já já, não sai daí.